continuar, meus amigos, eu realmente gostaria de trazer um bônus. Eu optei por fazer mais uma aulinha sobre o módulo de atividade física, porque eu acho que duas coisas ficaram faltando ali que são essenciais. O primeiro ponto é a questão da constância, a constância. O segundo ponto seria a questão de lesões e como, já que eu disse que nós somos, a partir de uma certa idade, mais propensos a lesões, como nós devemos encarar as lesões e fazer o próximo passo. Bom, primeira coisa, então o primeiro ponto é a constância. Gente, olha só, nenhum resultado será conseguido se você não perseverar e não continuar. Você tem que entender uma coisa, como eu disse, não é uma questão de opção, é uma medicação. Exercício físico é uma medicação. E se é uma medicação, é para uso contínuo. E até quando? Até o último dia de sua vida. Se você estiver andando, se movimentando até o último dia, antes de você morrer, você tem que fazer no dia anterior de sua morte atividade física. Tá? Então, entender que como você é para o resto da vida, não temos pressa. O que eu quero que você fixe na sua mente é a ideia de que se você continuar, e você tem que continuar, o que acontece é que amanhã você estará melhor do que hoje você está melhor do que ontem. Mas espera aí, mas nós estamos avançando no tempo e estamos tendendo a envelhecer, sim, mas olha, sinceramente, eu sempre fiz atividade física, mas eu resolvi modificar a alimentação, suplementação, fazer o processo correto, regular de atividade física nos últimos 4 a 5 anos. 5 anos. Eu diria que logo depois do início da pandemia, eu comecei a modificar muita coisa. Então, se você perguntar como eu estou hoje, eu vou dizer que eu estou muito melhor do que eu estava há 10 anos atrás. Muito melhor do que eu estava. Muito mais saúde. E eu tenho um amigo que brinca comigo, dizendo, tem aquele filme, O Incrível Caso de Benjamin Button, aquele que ele nasce idoso e vai regredindo, né, até morrer um bebê. É literalmente um processo semelhante. Eu percebo realmente que em alguns aspectos me percebo muito mais jovem do que eu estava há 10 anos atrás. E é isso que eu quero de vocês. Então, assim, apesar de que a tendência, existe uma coisa chamada de idade cronológica, o que nós temos que focar aqui, na verdade, é uma idade biológica, é como você está, e não uma idade cronológica. Eu tenho pacientes aí com 80, 90 anos melhores do que muitos que estão com 60, 70. Então, esquece idade cronológica, o que importa é o seu estado, a sua situação de saúde naquele momento e o que nós estamos fazendo para melhorar. Consequentemente, a ideia é que amanhã você esteja melhor do que hoje. Assim sendo, não temos pressa, assim sendo, nós temos que ter a certeza de que vou fazer hoje e vou fazer amanhã os meus exercícios também, e que sempre a perseverança, a manutenção desta constância do exercício é que vai me levar a um resultado satisfatório. Está claro isso para vocês? Sem pressa, o importante é isso, é perseverar e você vai ver o resultado, você vai sentindo a mudança da sua composição corporal. Primeiro ponto. Segundo ponto, que eu falei sobre a questão das lesões. Estamos muito mais propensos a lesões. E se estamos mais propensos a lesões, nós temos que lidar com elas mais vezes. Provavelmente elas vão acontecer. E se acontecer uma lesão? Bom, vou trazer aqui em tempo real. Nesse momento eu estou com uma certa dor no meu ombro. Então, os exercícios meus de peitoral e de ombro, eles estão limitados. Então eu parei de treinar de forma alguma. O que eu faço? Eu basicamente não tenho feito exercício para peitoral, eu tenho usado aí alguns artifícios, não entro com anti-inflamatório via oral, anti-inflamatório não hormonal, nem corticoide, nada disso. Uso algumas coisas no nível tópico, que a gente pode pensar isso num segundo momento explicar, mas o fato é que eu paro durante um tempo com esses exercícios de peitoral. E o restante? Bom, o restante, os exercícios que não vão forçar, e é bem
bem na inserção aqui do meu peitoral, né, maior. Eu sinto claramente, eu consigo localizar ali. Então, um exercício que não force isso, eu basicamente posso fazer. Então, diariamente eu tenho. Aí, como já disse para vocês, eu tenho, no meu exercício atualmente estão divididos em 3 grandes grupos, né? Então, um dia é perna, outro dia é braço, e o outro seria peito e costas. O que eu tenho feito é exacerbado, ter aumentado a intensidade do exercício de costas. Nesse dia de exercício de costas, que eu estou fazendo só costas, eu tenho feito um pouco mais de exercício em termos de abdômen e tenho aproveitado para fazer uma sobrecarga também no meu antebraço, um pouco, para aumentar a força da minha pegada. Então, eu acabo incrementando outros grupos musculares para que eu mantenha uma intensidade até que esse tendão desinflame. Nesse meio tempo eu vou fazendo o que precisa ser feito. Bom, aí o que acontece? Quando eu percebo que eu já estou sem dor, posso voltar no mesmo nível que eu estava? Esse é um erro crasso que um monte de gente faz. Não, eu não posso voltar no mesmo nível anterior. Então, o que eu faço? Eu dou 2 passos atrás. Eu passo alguns dias fazendo, por exemplo, só isometria de flexão. Faço isometria, ou seja, sem movimentação, só isometria. Depois eu começo movimentações com uma amplitude pequena, sem inclinação do corpo para aumentar a intensidade. Quer dizer, eu volto 2, 3 passos atrás e recomeço a minha jornada para quê? Para a minha saúde, para o que eu quero buscar. E aí, ao contrário, essa própria recuperação vai fortalecendo esse tendão cada vez mais. E aí eu recupero, aumento um pouquinho mais a amplitude, e aí normalmente aí, com umas 2 semanas de treino, eu consigo voltar, se não no estágio que eu estava, próximo aqui. E aí eu já sinto que tem alguma intensidade grande naquele grupamento muscular. Mas entenda, gente, você tem que botar na tua cabeça que isso vai acontecer. Ah, mas é tão desanimador. Não é desanimador. Quando você conhece o inimigo, a batalha fica muito mais fácil. Quando você sabe que isso é parte do processo, você sabe que isso vai acontecer e que eu vou ter que... Ao contrário, na minha cabeça, o que eu digo é, é a chance que eu tenho de aumentar a intensidade de outros grupos musculares. Pronto, aumento a intensidade, ao final continuo todos os meus exercícios, meu ganho, e aquilo não para. Tá claro para vocês? Isso é um ponto importantíssimo. Um ponto importantíssimo. Isso não pode, fez uma lesão, aí eu vou parar tudo, vou ficar... Não tem que parar tudo. Os outros grupamentos musculares podem continuar sendo trabalhados, sem nenhum problema. Use esse momento ao contrário, para incremento desse ganho dos outros. Tá? Eu acho que esses 2 pontos eram essenciais, tá? Em especial a questão da constância e a questão da lesão, porque é uma realidade que nos atravessa e que vai ser, como eu já disse, como isso aqui, o objetivo é que nós façamos até o último dia de nossas vidas. Entenda, não podemos ter esse papinho, essa desculpa de, mas... Aí eu falei, eu vou deixar e tal, vou parar uns dias. Se parar é aquilo que eu falei, você tem uma grande quantidade de receptor de endorfina, que aí você vai ter baixos níveis de endorfina, o que vai acontecer é que você não vai ter motivação, nem endorfina, nem dopamina, não vai ter motivação para fazer o passo à frente. Não podemos deixar isto cair. E olha, lembre-se que quanto mais você tem de endorfina, maior a quantidade de receptores. Então, assim, se você para, por isso desanima tanto. Então, não pode, é só desviar, intensificar nos outros grupamentos musculares e continuar a tua jornada. Tá? Então, essa aulinha eu vou considerar como um apêndice, mas de suma importância para resultados até o último dia de sua vida. Sou o doutor André Marrolha, eu sou médico, eu sou psicanalista. Meu amigo, se você caiu aqui de paraquedas, não esqueça de de fazer esse módulo todo. Aliás, fazer o nosso curso desde o início. Peço a você que cada aulinha
comente, compartilhe, curta, para que o algoritmo entenda que isso tem relevância. Eu realmente queria levar isso para muitas pessoas. E cabe a você, isso agora não é mais o meu trabalho. O meu trabalho era fazer esse material. Esse e tantos outros que virão, tá? Mas para que, inclusive, eu continue fazendo, eu preciso da tua colaboração. E a única coisa que eu te peço é exatamente isso. Curtir, compartilhar, comentar. E cada um dos vídeos, todos os vídeos, para que a gente alcance aí um número maior de pessoas e ajude esse pessoal. Temos que mudar a mentalidade da população e você precisa ser dono de sua vida, tá ok? Então, um grande abraço a todos e não percam os próximos módulos aí. Um grande abraço.